Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo com vocês, certo? Dando continuidade à abordagem de temas na nossa ementa. Hoje nós vamos mais para geografia física, moçada, que isso também está em alguns tópicos que o professor Luiz, nosso coordenador passou para a gente. Então vamos abordar esse tema, a gente fecha, procura fazer um apanhado, fechar hoje, fica tranquilaço quanto ao assunto, tá joia? Vamos começar por aqui, com estrutura da Terra e eras geológicas, que tem a ver com a formação do planeta, o histórico, certo, do planeta Terra e também os acontecimentos mais importantes para a gente ter a evolução até o quadro atual da história do nosso mundo, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos começar pela estrutura da Terra. Pessoal, quando a gente fala de estrutura da Terra, é aquela velha história, é a mesma coisa que quando você fala em cálculo estrutural de um prédio, então você procura, vamos dizer assim, calcular como que vai ficar a divisão em andares, né? Como que você vai sobrecarregar a carga que vai em cada pilar, certo? Não sei, eu não sou engenheiro, mas é a estrutura, certo? O que vai dar sustentação. Quando a gente fala em estrutura da Terra, basicamente é a estrutura que o planeta tem da superfície até o centro, dividida em camadas, certo? Então eu procurei colocar essa ilustração aqui para vocês e a gente vai aprofundar mais ainda o que for necessário quanto às camadas que a gente tem até o centro do planeta. Tá joia? Qual que é a disposição, a estruturação disso, tá bom? Muito bem. Então a gente começa, pessoal, pela camada mais externa, tá? A camada mais externa é o que nós chamamos de litosfera, certo? Litos vem do grego, rocha, pedra. Então é como se fosse a esfera de pedra, que é basicamente a camada sólida do nosso planeta, tá? Que é formada pela crosta terrestre e uma parte do manto superior. Tá ok? Beleza? Apresenta uma espessura variável. Quando a gente fala dessa espessura variável, dessa crosta, a gente procura lembrar o seguinte, ó, é assim, existe um princípio dentro da geologia, que é esse aqui, ó, é o que nós chamamos de isostasia, certo? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira, deixa eu pegar aqui, tá? Eu vou colocar aqui, e aí eu vou procurar dar um exemplo para vocês aqui, um outro exemplo, que aí é bem legal. Aí já está aqui. Moçada, é mais ou menos isso aqui, ó. Quando o Titanic bateu no iceberg, que a gente viu no filme, né? Infelizmente teve aquela tragédia toda. Pessoal, o problema do iceberg não foi o que o capitão do navio viu, foi o que ele não podia ver. Ele não podia ver. Por quê? Porque, moçada, a hora que você coloca uma pedra de gelo num copo com água, você percebe que a menor parte da massa do gelo fica da lâmina de água para cima. A maior parte está para baixo para dar o quê? Para dar equilíbrio na massa. É o que nós chamamos de isostasia, equilíbrio isostático. Né? Iso é igual, estasis é equilíbrio. Então, quando um corpo é imerso num fluido ou num líquido, a tendência é que a maior parte da massa fique da lâmina superficial para baixo, dando equilíbrio na parte que fica para cima. O que isso tem a ver com a crosta do planeta? Tem a ver com o seguinte, a crosta do planeta ela não é homogênea. Ela não é homogênea. Nós temos aqui, por exemplo, tem uma planície do Pantanal, temos aqui a Depressão Cuiabana, temos a Chapada dos Guimarães, temos o Monte Everest. Então a gente tem que perceber que a superfície terrestre ela não é homogênea, ela tem altitudes variáveis. Então, para dar equilíbrio nessa massa variável, eu tenho que ter também uma espessura maior cravada no manto, certo? Então isso significa que quanto mais para cima você vai, mais para baixo você vai também. Quanto maior for a altitude do terreno, mais profunda será
a espessura da litosfera cravada no manto, certo? Por isso que nós estamos colocando aqui que a espessura é variável e é maior sob as grandes montanhas. Então isso você atribui a isso que nós chamamos de equilíbrio isostático, a esse princípio chamado isostasia, tá? A crosta terrestre, ela é formada por rochas que nós chamamos de ígneas sedimentares e metamórficas. Aí, se você me permite, eu vou fazer um adendo que até agora, há pouco eu estava vendo, eu coloquei aqui, mas não botei a definição. Então vamos lá. É assim. Pessoal, rochas magmáticas ou ígneas é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? E vocês sabem muito bem, eu já cansei de falar isso para vocês, que nas ciências humanas a gente procura pedir para a turma um cuidado muito grande com a língua portuguesa. A língua portuguesa ajuda muito a gente, tá? Olha só o nome da rocha, magmática. Pessoal, palavra primitiva, palavra derivada. Rocha magmática, de onde que ela vem? Magma. Magma. Certo? Lava vulcânica, magma, certo? Grosso modo. Então é uma... Mas Marcelo, mas peraí, eu já vi erupção vulcânica, magma é pastoso. Tá bom, então o que você precisa fazer para que ele vire uma rocha? Ah, Marcelo, resfria. Resfria, se ele for resfriado, ele vira uma rocha, exatamente. Então é uma rocha que vem do resfriamento do magma. Ah, Marcelo, ígnea é sinônimo? Sim, é sinônimo. É uma rocha que vem do resfriamento do magma. Agora, a única coisa que você tem que lembrar é o seguinte: essa rocha magmática, ela pode sofrer o resfriamento em dois ambientes distintos, certo? Ela pode sofrer resfriamento em dois ambientes distintos. Primeiro, onde que ela pode sofrer resfriamento? No subsolo. No subsolo, certo? Nesse caso, você tem o resfriamento no subsolo, você tem uma rocha magmática intrusiva. Ela foi resfriada no subsolo, certo? Marcelo, por que eu chamo ela de plutônica? Porque é uma referência da mitologia romana ao deus dos infernos, Plutão. Né? Porque aquela nossa dicotomia, Deus e diabo, a verdade e mentira, o bem e o mal, a esquerda e a direita, yin e yang, céu e inferno. Então o céu é para cima, o inferno é para baixo. Então, como o resfriamento ocorreu lá dentro, você diz que é uma rocha plutônica, certo? O resfriamento ocorreu no subsolo. O melhor exemplo que tem disso aqui é granito. Se você tem, por exemplo, uma bancada, uma pia de granito, certo? Na cozinha, alguma parte, uma bancada de granito lá na sua churrasqueira, aquilo ali é magma resfriado no subsolo. Ah, Marcelo, mas isso não é possível, porque a pedreira de granito da onde o pessoal tira aqui é a céu aberto. Meu caro, o granito foi resfriado no subsolo. Se a pedreira hoje está a céu aberto, vai para mim. Se você tem alguma rocha granítica exposta na superfície, não é porque foi ela que subiu, foi a superfície que desceu, é processo erosivo, ela aflorou. É um afloramento granítico, certo? Mas ela foi resfriada no subsolo, tá? Então essa é a intrusiva. E aí você pode ter a rocha magmática extrusiva ou vulcânica, ou o prefixo. Aqui ela é introvenosa, o pessoal fala mais endovenosa, né? Intramuscular é dentro. Extrusiva, expulsei o jogador, extraí o dente, atividade extra classe, é para fora. Então aqui o resfriamento ocorre fora, na superfície. Por isso que nós vamos dizer que é uma rocha vulcânica. Certo? Beleza? Aí para te dar um exemplo, agora que você entendeu isso aqui, porque eu preciso apagar só para mostrar a imagem. Pessoal, que é assim. Esse aqui é o Kilauea. O Kilauea,
É um dos vulcões mais ativos do planeta. Você tem o Kilauea, o Mauna Loa e o Mauna Kea. Todos eles no Havaí, certo? Muito bem. Está aqui ele em atividade, lava vulcânica, beleza? Muito bem. Eu gosto de mostrar essa cena aqui para a galera. Olha só. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui um rio de lava, certo? Um rio de lava que está chegando até aqui e está caindo nas águas do Oceano Pacífico. Então a lava está caindo aqui, beleza, e vai cair na água. O que vai acontecer com a lava? Ela vai resfriar. E resfriando ela vai virar o quê? Vai virar uma rocha. E onde que ocorreu o resfriamento? Na superfície. Então tudo isso aqui é rocha magmática extrusiva. Ou vulcânica, tá vendo que é típica de ambientes vulcânicos. Então o resfriamento ocorreu na superfície, certo? Beleza? O melhor exemplo dessa aqui é o basalto. É o basalto. Tá joia? Beleza? Muito bem. Aí nós temos, as rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar? Pessoal, uma rocha sedimentar é uma rocha formada por sedimentos. E qual que é a ideia que a gente tem de sedimentos? Grosso modo, sedimentos a gente tem ideia de resto, uma sobra de alguma coisa. Certo? Beleza? Muito bem. E como que a gente vai dividir isso? A gente vai dividir da seguinte maneira. As rochas sedimentares, elas podem ser, olha só, químicas, detríticas ou orgânicas. São 3 tipos. Químicas, detríticas ou orgânicas, tá? Por favor, você guarda bem esses nomes aqui, porque eu vou ter que apagar, certo? Porque eu vou mostrar o slide para a gente andar mais rápido. Então, as rochas sedimentares, elas podem ser químicas, detríticas ou orgânicas, certo? Muito bem. O que é uma rocha sedimentar química? São aquelas formadas pelos restos de um determinado composto químico. Certo? O que é uma rocha sedimentar detrítica? É aquela formada por restos de outras rochas. Certo? E o que é uma rocha sedimentar orgânica? É aquela formada por restos de seres vivos. Tá? Então, uma vez suposto, restos de compostos químicos, restos de outras rochas e restos de seres vivos. Então, isso posto, vamos lá. Vamos para os exemplos. Aqui, ó. Olha só, moçada. Isso aqui, pessoal, isso aqui é salgema. Isso aqui é salgema, que é diferente de sal marinho. Isso aqui é salgema. Vocês estão vendo aqui, moçada, que eu coloquei para vocês várias fotos. Eu tenho várias imagens aqui, ó. Todas aqui são ela. É salgema. Então é uma rocha formada a partir do acúmulo de um determinado composto químico, cloreto de sódio. Certo? Isso é uma rocha sedimentar química. Da mesma maneira, pessoal, isto aqui é arenito. Arenito. Certo? O arenito é uma rocha sedimentar detrítica. É que eu vou pegar uma imagem como essa. Tá? É uma rocha sedimentar detrítica. Ela é formada por restos de outras rochas. Esse tipo de rocha é o tipo de rocha que nós temos aqui na Chapada dos Guimarães. Que é um tipo de rocha que, se você pegar esse paredão e você começar tipo assim a atritar nele, uma faca ou o cabo de um garfo, o que vai começar a acontecer? Vai começar a cair areia. Certo? Tipo assim, areia, ele começa a se desfazer facilmente. Que é uma coisa que você não consegue fazer é pegando um cabo de um garfo e esfregando numa superfície de granito. Certo? Não cai nenhum fragmento. Não, aqui cai, porque são restos de outras rochas sedimentados. Camada sobre camada. Certo? Obviamente a camada mais profunda, mais abaixo, é mais antiga que a camada aqui de cima. Certo? Tudo bem? Então isso aqui é uma rocha sedimentar detrítica. Certo? E finalmente, você tem...
Aqui, ó. Turfa, lignito, hulha e antracito. O que é isso aqui? Carvão mineral. O que varia de um para o outro? A umidade, o teor de carbono e o poder calorífico. Certo? Beleza? Agora, como que se formou isso aqui? Aqui o material ainda nem está consolidado. Mas o lignito, a hulha e o antracito, o carbono já está cristalizado. Certo? Já houve a cristalização do material. Então, isso aqui foi formado a partir de grandes extensões de florestas que foram soterradas em eras geológicas passadas. E aí a decomposição do material orgânico no subsolo, com camadas de sedimentos sobrepostas, exercendo uma pressão, provocaram a cristalização do material. Então, isso aqui é uma rocha que veio de restos de seres vivos. Então, carvão mineral é uma rocha sedimentar orgânica. Então, rochas sedimentares podem ser químicas, detríticas ou orgânicas. Certo? Muito bem. Finalmente, nós temos as rochas metamórficas. Se a gente tem as rochas metamórficas, de quem que você lembra? Raulzito, lembra? Eu prefiro ser essa metamorfose. Opa, metamorfose. Metamórfica. Palavra primitiva, palavra derivada. E o que significa metamorfose mesmo? Transformação. Mas peraí, Marcelo, então o que é uma rocha metamórfica? É uma rocha originada de uma rocha pré-existente. Ou seja, existia uma rocha. Mas aí aconteceu uma transformação nela. Ô Marcelo, mas como que vai acontecer uma transformação nela? Moçada, a melhor coisa para alterar a característica físico-química de um determinado material é você mexer na temperatura e na pressão. Então você tinha uma rocha original que foi submetida a determinadas transformações de temperatura e pressão. Mudanças na temperatura e pressão. E essa rocha original se transformou em outra rocha. Então, quando você, por exemplo, olha só, vou digitar o nome aqui, moçada, e vai aparecer, porque não tenha dúvida, tem que aparecer, certo? Ah lá, gneiss. Gneiss, opa, olha lá, o que já apareceu? Olha ele lá. Maravilhoso, cidade maravilhosa, tá aquele aqui, ó. Você digitou gneiss, pão de açúcar. Gneiss é granito metamorfizado. O granito, submetido a determinadas variações, mudanças na temperatura e na pressão, ele se transformou em gneiss. Então, esta rocha é metamórfica. Da mesma maneira, olha o que vai acontecer, porque esse aqui é chique, né? E é caro pra caramba. Eu vou procurar a estátua, tá, moçada? Porque é todo branquinho e tal. A estátua tem que estar aqui em algum lugar, né? Pô, só falta não tá. Putz, grila. Ah, lá tem uma aqui, mas não é essa. Eu quero a famosa, pô. Ah, tô passando bastante. Já vou encurtar, tá? Ali tem outra ali, você entendeu? Vamos lá. Porque às vezes você coloca, não sei se passa batido, eu estou ficando cego. Me perdoe, gente, não quero enrolar ninguém aqui, não. Mas é mostrar as coisas mais conhecidas, né? Tá ele ali, pô. Opa, como não? Aqui, ó. O Davi de Michelangelo. Davi de Michelangelo, moçada, ele é feito de mármore. Ele é feito de mármore. Aquele que eu estava mostrando é mármore Carrara. Certo? Que é lá da Itália, é caríssimo, certo? Todo branquinho e tal. Moçada, você está vendo essa estátua? Ela é feita de mármore, certo? Muito bem. E aí, ela é feita de mármore, qual é o problema, Marcelo? Meu caro, quando você vê uma estátua feita de mármore, quer dizer, ele é mármore, então você tem que pensar que um dia isso aqui foi calcário. Calcário, submetido a determinadas mudanças na temperatura e pressão, se transformou em mármore. Então, o mármore é a rocha metamórfica. Ela sofreu um metamorfismo, uma transformação.
Beleza? Então eu peguei esse gancho para explicar isso aqui para vocês, era necessário. Então são esses tipos de rocha que formam a litosfera, certo? Beleza? Tudo bem? Agora aí existe uma divisão na litosfera muito clara. Existe uma parte superior dela que é formada principalmente por silicatos de alumínio. Silicatos de alumínio, que nós chamamos de sial. Esse sial, essa camada formada por silicatos de alumínio, é chamada de crosta continental. É essa que a gente pisa aí fora. A gente está indo para o trabalho e tal, nós estamos andando em cima do sial. Silicatos de alumínio, certo? Agora, existe uma camada abaixo, que é chamada de cima, que é formada principalmente por silicatos de magnésio. Essa é a chamada crosta oceânica, beleza? Porque aqui em cima no sial predominam rochas do tipo granítica, lá embaixo no cima rochas do tipo basáltica, tá certo? Então existe uma diferença. Nem todas as bibliografias trazem, até porque a função dela não está muito bem definida, muitas consideram, outros não. Mas entre o sial e o cima, existiria uma zona de descontinuidade, que não existe em toda a litosfera, chamada descontinuidade de, Conrad, beleza? Descontinuidade de, Conrad seria a zona de descontinuidade que separa o sial do cima, tá? Então isso aqui é a litosfera. Aí, moçada, abaixo da litosfera, nós temos o manto. Abaixo da crosta da litosfera temos o manto. Então vamos lá. Manto. Moçada, o manto é a segunda camada da Terra, certo? E tem profundidades que vão de 30 quilômetros abaixo da crosta até 2.900. Depende se é fundo do oceano ou se é continente, tá? As temperaturas chegam até 2.000 graus Celsius e é formada por silicatos de ferro e magnésio. É a maior das camadas terrestres, com 83% do volume e 67% da massa. Tá ok? Beleza? Bom, como existe, vamos dizer assim, uma zona de passagem entre a litosfera e o manto, então entre a litosfera e o manto, a crosta, também existe uma zona de descontinuidade, que é a chamada descontinuidade de Mohorovičić, ou só Morro, que é um geólogo, Andrija Mohorovičić, que foi o cara que descobriu a camada. Tá certo? Então essa descontinuidade marca a passagem da litosfera, da crosta, para o manto. E o manto, ele é dividido em duas partes. Você tem o manto superior, que é mais pastoso, e o manto inferior, que é mais quente e liquefeito. Certo? Beleza? Isso aí até explica por que as placas tectônicas podem se mover. Porque elas estão em cima de um substrato pastoso. Então é possível a movimentação. Tá joia? Muito bem. Aí você tem o núcleo. Pessoal, o núcleo também é chamado de NIF, formado principalmente por níquel e ferro. Tá? Só que o núcleo ele é formado por duas partes. Você tem o núcleo interno e o núcleo externo. Pessoal, o núcleo interno, ele é o que? Ele é sólido, por incrível que pareça. O núcleo interno, é a parte mais quente do planeta, mas ele é sólido. Ele também é chamado de barisfera. Por que barisfera? Porque seria uma esfera de pressão. Eu tenho que imaginar que toda a massa do planeta está em cima dele exercendo pressão. Então, apesar de ser muito quente, ele é sólido. Já o núcleo externo, ele é líquido. Certo? E é justamente essa camada líquida que dá origem ao campo magnético da Terra devido aos movimentos de convecção do material que existe nele, que é eletricamente condutor.
Então, se você assistiu aquele filme de ficção, O Núcleo, em que parece que ocorreu uma anomalia no planeta porque o núcleo tinha parado de girar, de se movimentar, e era necessário uma missão ir até lá para detonar umas bombas atômicas e fazer ele girar de novo. É um filme de ficção, O Núcleo. A teoria é essa, quer dizer, a ideia é essa. O núcleo é o responsável pelo campo magnético, o núcleo externo, que é líquido. Beleza? Tudo bem? Agora, recentemente, deixa eu até mostrar isso aqui para vocês, rapidinho, porque é um trabalho de fevereiro desse ano, né? Em fevereiro desse ano, moçada, fevereiro desse ano, chineses aqui, ó, chineses e americanos descobriram que a Terra tem um segundo núcleo. Então é assim, você tem o núcleo interno interior e o núcleo externo exterior. Certo? O núcleo interno, o núcleo interior estaria dividido em duas partes, a barisfera. Uma seria onde cristais de ferro estariam dispostos na direção dos polos e a outra na direção leste-oeste. Tipo como se fosse do Equador. Então haveria essa diferença na disposição de cristais, de material ferroso ali. Bom, mas isso é recente, é de fevereiro desse ano. Tá? Então o pessoal ainda vai aprofundar nisso. Por enquanto, a gente fica com o núcleo interno e o núcleo externo. Sendo que o núcleo interno é sólido e o núcleo externo é líquido. E aí, pessoal, separando o manto do núcleo, eu tenho uma outra zona de descontinuidade, que é a descontinuidade de Wiechert-Gutenberg, que separa o manto do núcleo. E aí, aqui no desenho não tem, eu teria uma outra zona de descontinuidade entre o núcleo externo e o núcleo interno, que seria a descontinuidade de Lehmann. Certo? Então, isso aqui é a estrutura da Terra. É como o planeta está estruturado, dividido em camadas da superfície até o centro. Beleza? Tudo bem? Moçada, então a estrutura da Terra está aí. Aí vem a segunda parte. Moçada, geologia é a ciência que estuda a Terra, sua composição, estrutura, propriedades físicas, história, processos que lhe dão forma. É uma das ciências da Terra. Tá? A gente estima que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então a geologia procura estudar tudo aquilo que ocorreu nesse processo de formação do planeta, tanto na parte física como na parte histórica, de propriedades, composição, tudo. Certo? Muito bem. E aí a gente procura trabalhar isso de duas maneiras mais distintas. Quais são? A primeira é o que a gente chama de datação absoluta. Pessoal, datação absoluta consiste em você determinar a idade de um determinado material em milhões de anos, ou numa outra unidade de tempo, tá? Tomando como referência o tempo presente, certo? Beleza? As técnicas mais comuns da datação absoluta são radiometria, paleomagnetismo e termoluminescência. Tá? O pessoal se baseia na desintegração radioativa de determinados elementos químicos instáveis. Pessoal, alguns desses elementos químicos são urânio, chumbo, estrôncio, são usados. No caso, por exemplo, dos fósseis, que é da paleontologia, o mais usado é o isótopo radioativo do carbono, que é o carbono 14. O carbono 14, se eu não me engano, ele tem uma meia-vida de 5.670 anos. Significa, então, que enquanto a gente está vivo, quanto que a gente tem de carbono 14? 100%. Você tem 100% de carbono 14. A partir do momento que você morre, você começa a perder, certo? A radiação, o carbono começa a perder. Ele começa a haver um decaimento radioativo. Isso significa que se alguém pegar um cadáver, algum resto de ser vivo, o meu cadáver, e de repente pegar o carbono 14 em laboratório e constatar, certo, que eu tenho 50% do carbono 14 presente no meu organismo, significa que eu morri há 5.670 anos.
5.700 anos. A cada 5.700 anos, ele perde metade. Então, se eu encontrar 25%, 11.400 anos. E aí você consegue determinar há quanto tempo um determinado animal ou ser vivo morreu. Isso é a datação absoluta, certo? Só que aí você tem também a datação relativa, que foi a primeira a ser desenvolvida, porque a datação relativa ela não dependia de desenvolvimento tecnológico, de equipamentos, de radiometria, esse tipo de coisa, e sim do entendimento de processos geológicos básicos, tá? Existem alguns princípios que são muito simples e que permitem a você determinar relativamente qual é, vamos dizer assim, a sucessão temporal de rochas que se apresentam na natureza. Por exemplo, se eu olho o paredão de Chapada dos Guimarães e eu sei que ali, por exemplo, tem arenito Furnas, arenito Ponta Grossa, arenito Botucatu, qualquer que seja, disposições dessas rochas, significa que eu consigo entender, devido ao princípio da superposição de camadas, que a camada mais inferior é mais antiga que a camada superior, porque elas se superpõem, certo? Então, quando a gente trabalha com a datação relativa, você não precisa usar nenhum equipamento radiométrico. Isso é para datação absoluta. Tá? Os princípios usados na datação relativa, os métodos são a superposição de camadas, das relações de corte, fragmentos inclusos, as discordâncias e a sucessão faunística. São os princípios da datação relativa, certo? Isso vai nos levar, quer dizer, estou pegando todo esse conjunto, para uma análise mais histórica, que é a divisão do planeta em eras geológicas. O que é uma era geológica? Pessoal, uma era geológica é um intervalo de tempo no qual ocorreram fatos, fenômenos importantes na formação do planeta Terra. Ou seja, é assim. Perdão. Desculpa. Vamos supor que de repente um filho seu, ou mais tarde você já avô um netinho, tomara, chegue para você e fala: vovô, me deram um trabalho na escola e pediram para eu entrevistar o vovô, para o vovô contar para mim a história da vida dele. Você fala: meu filho, pelo amor de Deus, eu estou com 70 e poucos anos, quase 80, vou contar para você a história da minha vida e tal. Não vai dar muito tempo. Não interessa, está valendo nota, eu preciso de nota, tal, tem que contar a história do vovô. Só tá bom, então vamos lá, vamos fazer assim. Anota aí, vai, vou começar. Meu filho, põe aí para mim que dos 0 até os 10 anos foi a minha infância. Pronto, aí mas vovô, o que foi a sua infância? Meu filho, a minha infância foi uma fase da minha vida em que eu não estava muito preocupado com a paçoca, eu não tinha muita responsabilidade, eu era uma criança, uma pessoa fazia tudo por mim, você entendeu? Comidinha na boca, tal e coisa, tá certo? Depois eu comecei a ir para a escola, eu cresci um pouquinho, mas é uma fase da vida que você não tem muita responsabilidade, você brinca pra caramba, certo? Você faz as coisas, você não tem também consciência de nada, todo mundo te paparica, então você ainda tá ali no comecinho, é uma fase sem muita responsabilidade, certo? Tá bom, vovô, e depois? Bom, bota aí, dos 11 até os 14 anos, foi a minha pré-adolescência. Pré-adolescência, mas por quê? Rapaz, eu dei uma esticada, eu cresci, minha voz começou a engrossar, você entendeu? O ombro ficou mais largo, começou a nascer pelo num lugar estranho, aí, entendeu? Em vários lugares, axila, tal e coisa, pubianos, etc. Os hormônios começam, espinha, tal e coisa. Então, você começa a dar uma crescida, certo? Você vai ganhando corpo, você começa a ter um certo amadurecimento. Tá bom, e depois? Bom, depois aí vem a minha adolescência, a juventude. Aí foi dos 14 até dos 15 até os 21 anos, né? Foi adolescência, juventude. Pô, e o que foi isso? Meu filho, é a idade boa, você começa a sair de casa, você tem a chave de casa para chegar a hora que você quiser ir abrir, daqui a pouco você pega o carro, começa a namorar, você tem sua primeira experiência sexual, mas aí também você também é obrigado a votar, você tem que apresentar no quartel, aí você também tem que passar no vestibular, entrar na faculdade, certo? Você começa a ter mais responsabilidade, tem coisa boa, mas você também passa... Desculpa aí, tá? Eu tô arrumando o fio aqui.
você passa a ser mais cobrado, né? Então, até aí você já começa a ter um amadurecimento maior, a coisa fica mais séria. Aí, por que até os 21? Não, meu filho, porque aos 21, geralmente, a gente não tá mais com o saco para ficar pedindo dinheiro para pai, para sair, para mãe. Não, aí você quer ter suas coisas, tal, aí é a maturidade. Maturidade, meu filho, vai dos 22 até os 60. Aí é quando você vai formar na faculdade, você começa a trabalhar, você começa a falar em casamento, daqui a pouco você casa, daqui a pouco você tem filho, certo? Aí você vai constituir uma empresa, aí que você faz os projetos, ter uma casa, comprar um carro, tal e coisa. E vai até os 60 anos. Ah, mas por que os 60? Meu filho, eu estou tomando como referência esse negócio aí de vaga de idoso, fila em lotérica, né? Porque aí a maquininha começa a falhar, né? A maquininha começa a falhar, você já não enxerga mais como antes, já tem dor para tudo quanto é canto, tá? Não tem mais o vigor físico, etc. Papapá. Aí você entra na velhice. Você entra na velhice, que é basicamente esperar para morrer. A gente fala assim, o pessoal fica chocado, mas chegou na velhice, daqui a pouco, não sei quando, a gente está vivendo mais, é claro, mas é isso. Então o que você fez? Você contou a história da sua vida para o seu netinho, o trabalho da escola dele, e como que você fez? Você dividiu a sua vida em fases, eras, né? Períodos. E o que caracterizou cada período? Um determinado acontecimento importante. Por exemplo, na infância, ir para a escola pela primeira vez é importante, marca. Tem garoto que chora, a mãe tem que ficar lá, aquela coisa toda, tá, marca, ué. Certo? Na pré-adolescência ali, de repente, poxa, o primeiro beijo. Certo? Então, para o homem, com todo respeito, certo? Começa a ejacular, pô, a mulher menstrua. Tá? Porra. Aí na adolescência, a primeira relação sexual. Então, são fatos que marcam. Tá? Então, uma era geológica. É um intervalo de tempo em que ocorreram fenômenos, fatos importantes na formação da Terra, como é na nossa vida. Só que aí não tem a comparação no parâmetro de tempo, né? Porque, poxa, são 4 bilhões e 600 milhões de anos. A nossa vida, nós somos aí 70 e pouco para 80, beleza, cara, não tem parâmetro de comparação. Pra você ter uma ideia, se eu considerar, vamos dizer assim, que a idade da Terra é 1 ano. 1 ano é a idade da Terra. O ser humano surgiu no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 57 minutos. Faltando 3 minutos para meia-noite. Foi ali que o ser humano surgiu. Quer dizer, durante o ano inteiro a gente não existia. A gente apareceu ali. Certo? Beleza? Então é diferente. Tá certo? Era geológica é a divisão de um éon, que é uma coisa na escala de tempo. E a era pode ser dividida em períodos, época e idades, a fim de se conhecer a longa vida do planeta. Certo? Uma coisa não exclui a outra. Tá bom? E como que nós trabalhamos nas eras geológicas? Pessoal, nós trabalhamos assim, ó. Eu coloquei aqui para vocês, essa aqui está separada, e eu coloquei essa aqui que está inteira, aqui uma sequência só. Pessoal, as duas são a mesma coisa. As duas são a mesma coisa. Só que, quer dizer, a mesma não é, por isso que eu botei as duas. Eu procurei dar 2 referenciais, porque aqui tem uma coisa que na outra não tem. E eu vou mostrar para vocês, que é como a gente divide a história do planeta. Tá bom? Então aí, moçada, perdão, eu vou mais, ali já é o pertinho, aqui eu vou mais falar e você vai ter que me ouvir tranquilinho, certo? Então vamos começar. Nosso primeiro éon aqui, éon, é o adeano. Você percebe que o adeano não tem aqui, ele começa no arqueano. Tá? Beleza? O éon adeano é o que muita gente chama de azoico. Por quê? Porque não havia vida na face da Terra. Negação, não havia vida. Não havia. Então, na nossa concepção, você sabe que para nós só pode haver vida se existe água em estado líquido. Certo? Beleza? Aí pode haver vida. Tá joia? Tudo bem? Então, moçada, nós no adeano, no azoico, nós ainda éramos, vamos dizer, era uma bola de fogo. Certo? Em consolidação. Porque aí você tem que pensar isso, pessoal. Por favor, ninguém está excluindo Deus aqui da coisa. Que é assim.
Se quando um vulcão entra em erupção, certo? Ele coloca de dentro para fora aquele material pastoso, quente lá dentro, o magma, que eu mostrei agora há pouco para vocês. E aqui fora a gente está pisando numa coisa sólida. Então eu tenho que supor que no passado a Terra era uma grande bola de fogo que foi se resfriando de fora para dentro, de tal maneira que a camada mais superficial é sólida, que é a crosta. Certo? Então essa teoria é boa. Ela é boa. Tudo bem? Então, no Azoico, a gente ainda estava num processo de resfriamento, certo? Não havia vida na face da Terra. Aí nós vamos para o Arqueano, que aqui também já tem. Arqueano. O Arqueano, que a turma chamava antigamente de Arqueozoico, também, tá? No Arqueano, formaram-se as rochas mais antigas da face da Terra, parte dos chamados escudos cristalinos, crátons, certo? Maciços antigos, tudo bem? Eles se formaram no Arqueano. Tá? E no Proterozoico também, que vem depois. O Proterozoico, alguns também chamavam de Algonqueano. No Proterozoico, você teve a continuação da consolidação desse material, da formação da crosta. Também são rochas antigas, são escudos cristalinos. Só que no Proterozoico, você teve a formação das grandes jazidas de minerais metálicos e ferruginosos. Isso quer dizer que quando você, por exemplo, vê um local de Minas Gerais chamado quadrilátero ferrífero, quando você vê a Serra de Carajás no Pará, quando você vê o maciço do Urucum no Mato Grosso do Sul, e você sabe que lá tem minério de ferro, tem manganês, tal, gente, é porque aquilo ali provavelmente é um terreno do período proterozoico, da era proterozoica, do éon proterozoico. Certo? Perdão, do éon proterozoico. Muitos gostam de falar da era pré-cambriana. Certo? Tudo bem? Então aqui no Proterozoico se formaram essas grandes reservas de minerais metálicos e ferruginosos no mundo inteiro. Tá bom? Aí depois do Proterozoico você entra no éon fanerozoico. E o éon fanerozoico, que é a mesma coisa aqui, ó, fanerozoico, esse éon é dividido em 3 eras: paleozoica, mesozoica e cenozoica. São 3 eras geológicas, tá? Aí vocês me perdoem, eu vou pegar essa sequência aqui, porque aqui está todo mundo junto. Certo? Muito bem. A era paleozoica do éon fanerozoico é dividida em Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Certo? Muito bem. Pra você ter uma ideia, moçada, aqui no Ordoviciano do Paleozoico, surgiram os peixes. Aqui no Devoniano, os insetos e os anfíbios. E aqui também, por exemplo, Chapada dos Guimarães, aqui em Cuiabá, que Mato Grosso era fundo de mar. Certo? Aqui no Carbonífero surgiram os répteis, certo? E também, por favor, lá nos Estados Unidos o pessoal gosta de dividir o Carbonífero em Pensilvaniano e Mississippiano. Como nós não estamos nos Estados Unidos, eu não preciso dividir. Então o Carbonífero, a gente só fala Carbonífero, como eu disse, aqui surgiram os répteis e aqui nós tivemos a formação das grandes jazidas de carvão mineral do planeta. Aquele soterramento de florestas que eu falei da rocha sedimentar orgânica, foi aqui, no Carbonífero. Então as grandes jazidas de carvão mineral se formaram aqui. Tá? E finalmente no Permiano, que é o último período da era paleozoica, aqui ocorreu a maior extinção em massa da história do planeta. 90% de todas as espécies foram extintas. Certo? Beleza? E aí nós entramos na era Mesozoica. Ah, mais uma coisa. Desculpa. Foi aqui na era Paleozoica, que se formou aquele supercontinente chamado Pangeia, da teoria da deriva dos continentes. É a Pangeia. Ele foi formado aqui. Certo? Beleza? Muito bem. Quando você entra na era Mesozoica, aqui você tem 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo.
Certo? Muito bem. O que aconteceu de importante aqui na Mesozoica? Primeiro que todo mundo se lembra, Jurássico, moçada, é a era dos répteis. É a era dos répteis. Certo? É o Jurássico, beleza. Aqui na era Mesozoica, todo mundo se lembra também que ocorreu a formação das principais jazidas de petróleo. Se aqui no Carbonífero foi carvão mineral, aqui na era Mesozoica foi petróleo. Aqui na era Mesozoica, ocorreu a separação da Pangeia em Laurásia e Gondwana e os continentes começaram a se separar, que é a deriva continental. Certo? Beleza? Tudo bem? Aqui na era Mesozoica ocorreu a segunda maior extinção de todos os tempos, que foi quando nós tivemos o impacto daquele meteoro lá no litoral, no Golfo do México. Certo? Que extinguiu também com uma grande quantidade de espécies. Foi a segunda maior extinção em massa, só perdeu para a do Permiano. Tá certo? Então isso aí foi na era Mesozoica. Aí nós entramos na era Cenozoica. O Cenozoico é dividido em dois períodos, terciário e quaternário. O pessoal tem desestimulado desde 2004 o uso da expressão terciário. Certo? O pessoal está falando mais paleogeno, neogeno. Mas eu vou ser bem franco com vocês, moçada. Muita gente ainda fala. Dobramentos terciários, terciário ainda fala. Mas você pode falar paleogeno, neogeno. Também tudo bem, é a mesma coisa, tá? O que aconteceu de importante aqui? Pessoal, aqui no período terciário, no paleogeno, bem aqui no Eoceno, ocorreu a formação das grandes cadeias montanhosas do planeta. Andes, Alpes, Himalaia, o Atlas na África, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, que é o que nós chamamos de dobramentos recentes, ou dobramentos modernos, ou dobramentos terciários. Aconteceu isso aqui, as grandes cadeias montanhosas. Aí aqui para cima, o que aconteceu no quaternário? Aqui no Pleistoceno, nós tivemos as últimas grandes glaciações do planeta, certo? Donau, Gans, Würm, Ries e Mindel. 5 grandes glaciações, eras do gelo. Nós tivemos aqui no Pleistoceno, certo? Aqui no Holoceno, por aqui também, os continentes começaram a tomar forma atual, certo? E aqui no quaternário Holoceno surge o primeiro ancestral do ser humano. Certo? Beleza? Então hoje, eu estou gravando essa aula aqui, moçada. Hoje nós estamos na época do Holoceno, do período quaternário da era Cenozoica. Hoje, esse é o nosso tempo geológico presente. Então, essas são as eras geológicas e esses foram os principais acontecimentos de cada uma delas. Certo? Eu procurei fazer um apanhado, não escrevi para ficar tudo tranquilo, você pode pesquisar, não há problema nenhum. Tá ok? Então, estrutura da Terra e eras geológicas, chuchu, beleza. Isso aí tá tranquilo para vocês. Tá bom? Eu vou voltar nessa parte física, moçada, com a parte de relevo terrestre e os agentes, que também está lá na ementa que eu recebi, os agentes do relevo. Tá joia? Pessoal, vejo vocês numa outra oportunidade e um grande abraço a todos.